O Inter viaja hoje para Curitiba para o jogo contra o Atlético Paranaense, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes que já começa a definir a escalação para essa partida, que deve contar com algumas novidades em função de vários desfalques que o Inter vai ter para essa partida. Além disso, eu vou te trazer novas informações sobre Dario Benedetto, o internacional que continua nesse processo de negociação com o atacante argentino que não deve permanecer no Boca Juniors. A direção do Inter que vê essa negociação com uma oportunidade de mercado em função do Inter não ter centroavantes e do Boca Juniors estar brigado com o Benedetto, as negociações continuam rolando. E uma nova informação que surgiu hoje traz um novo capítulo para essa negociação. Só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar a cada vez mais pessoas. Ajuda muito no desempenho, na performance também do canal aqui quando tu deixa o teu gostei. Mostra que tu tá gostando desse vídeo. Se tu tá achando que pela primeira vez, tá caindo de paraquedas por aqui, ou até mesmo se tu já assiste os vídeos no canal, mas ainda não apertou o botãozinho aí de te inscrever, aproveita e te inscreve, que também é muito importante. Outra coisa que eu quero te falar é que se tu quiser receber mais informações como essa, só que de forma exclusiva, de forma antecipada, bastidores do Inter, informações esmiuçadas, concorrer a sorteios de camisetas do Internacional e ajudar esse canal aqui, que é totalmente independente, vai clicar no botãozinho azulzinho ou no link na descrição e te torna membro do canal por apenas R$4 por mês. Tu vai ter todo esse acesso, tu entra dentro de um grupo de WhatsApp, onde tu recebe várias informações sobre o Internacional e também continua esse canal aqui a tá crescendo cada vez mais, beleza? Outra coisa também, primeiro link na descrição, tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, além de ter uma performance totalmente interessante e a entrega ela é totalmente sigilosa, tá bom? Vamos abrir então aqui com as informações junto ao Internacional. O Inter que faz hoje o último treino em Porto Alegre antes da partida contra o Atlético Paranaense, transmissão que só vai acontecer na Amazon, mais precisamente no canal do Casemiro, ou seja, se tu vê aí pela TV aberta, pelo Premiere, pelo Sport TV, não vai dar para ver esse jogo, beleza? Então tu vai precisar ter a Amazon. E o Inter que tem uma série de desfalques nessa partida, como Alan Patrick, Fabrício Bustos, o lateral esquerdo René, além disso o próprio Tyson também tá machucado, né, que é o novo lesionado, então o Inter tem uma série de problemas para essa partida. E o técnico Mano Menezes deve contar com algumas novidades nessa escalação titular. A tendência de escalação que eu posso passar nesse momento para vocês, lembrando que a gente deve ter como volta principal é o Alexandre Alemão, que deve voltar ao comando de ataque depois dos sintomas gripais que ele teve ao longo do começo da semana, tá totalmente recuperado, treinou tranquilamente na terça, quarta e quinta e treina hoje também de forma normal na sexta-feira e é um jogador que vai ser titular na partida contra o Furacão. Tendência de escalação que eu posso passar nesse momento para vocês: Daniel no gol, na lateral direita o Heitor, a dupla de zaga com Vitão e Gabriel Mercado, na lateral esquerda o Moisés. Meio de campo com Gabriel ao lado do Depenha, à frente a gente deve ter o Maurício armando o jogo na vaga do Tyson, de um lado o Pedro Henrique, do outro lado o Edenilson e na frente o Alexandre Alemão. Não é descartado também daqui a pouco haver outras preservações em função do desgaste físico e mental, como por exemplo o Depenha pode ser um jogador preservado, o Pedro Henrique pode ser um atleta preservado e o Edenilson. Esses três jogadores não são descartados que também sejam preservados em função do desgaste físico e também desgaste mental. Outra coisa também que o Moledo não começa esse jogo, o Mano Menezes já tinha avisado na última entrevista pós-jogo que não ia colocar o Moledo no sintético em função de todos os problemas que ele tem de lesão e ele fica no banco de reservas e por isso que o Vitão volta a ser titular e até por isso o Vitão na última partida ficou no banco de reservas para poder jogar agora esse jogo contra o Atlético Paranaense, beleza? Saindo agora dessa pauta sobre o jogo do Atlético Paranaense, eu quero te falar novamente envolvendo a negociação, né, envolvendo o Dario Benedetto. Essa busca do Internacional por esse atacante é, entre aspas, o principal reforço do Inter que pode acontecer nessa janela ainda de transferências. O Inter já abriu negociações com o Boca Juniors, só vou dar aqui um contexto rápido para vocês. O Inter já abriu negociações com o Boca. Primeiramente o Inter fez uma consulta perguntando salários, depois fez uma pergunta se o Boca teria interesse numa liberação. O Boca aceitou emprestar o jogador,
aceitam emprestar por 6 meses sem custos, eles liberam de forma gratuita durante 6 meses, só que as negociações estão nesse momento em torno do, primeiro, prazo do empréstimo, o Inter quer 12 meses, ou seja, até junho de 2023, e o Boca só quer 6 meses, então o Inter está negociando esse quesito ainda, mas é algo ainda tranquilo de se resolver. E o outro problema é o salário, né? 240 mil dólares por mês, o Inter não tem condição de arcar com todos esse salário, e por isso o Internacional daqui a pouco tenta ver se o Boca consegue pagar uma parte desse salário e o Inter não chegar a pagar quase R$1 milhão pelo jogador. Só que aí, isso eu já falei, por exemplo, no vídeo de ontem à tarde, no vídeo de ontem de manhã, que foram as informações que a gente conseguiu colher ao longo do dia de ontem. No dia de hoje, a gente sabe, por exemplo, que o empresário do Benedetto, ele já tem uma certa relação com o Internacional, com essa direção, inclusive, do Internacional. Porque o empresário do Benedetto, ele é o mesmo empresário do Eduardo Cudê, que é o mesmo empresário também do Leandro Fernandes, tá? E quem era o vice-presidente da época do Internacional que trouxe o Cudê e também o Leandro Fernandes, o presidente Alessandro Barcelos. Então o Inter já tem uma relação com o empresário do Benedetto, né? Ele já tem uma boa relação porque o Inter já fez essas duas negociações. O Inter já conhece o empresário, já sabe como é que funciona, já sabe como é que trabalha o quesito de comissões. Então o Inter tem uma boa relação. O que tá nesse momento, de acordo com a informação que vem, inclusive lá da Argentina, o atleta não deve permanecer por lá. Ele tornou uma situação muito pública lá, né, a discussão que ele tinha junto lá com a diretoria, e ele levou isso pro público, levou isso pra torcida do Boca. A diretoria tá muito brava com o Benedetto, vai liberar o jogador, e a tendência forte é de liberação. O que pode acontecer nesse momento? O certo é que ele vai sair lá da equipe argentina. Só não se sabe para onde. Ou se ele volta para o futebol europeu, ou se ele fica na América do Sul e vem daqui a pouco para o Internacional. A gente sabe também, por exemplo, que o São Paulo também está na busca por um centroavante. Só que tá para comprar o Calleri. Comprando o Calleri, se o Benedetto vai para São Paulo, o Benedetto sabe que lá não vai conseguir ser titular absoluto. Aqui no Internacional ele sabe que vai ser titular absoluto. E o São Paulo tá brigando pelas mesmas coisas com o Internacional. E além disso, o Inter tá melhor no Campeonato Brasileiro que o São Paulo. Então, o Benedetto preferiria sim vir para o Internacional em vez do São Paulo, já que aquele seria titular imediato. Então, como os outros clubes grandes também no futebol brasileiro não estão interessados no jogador, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, porque todos esses clubes já têm atacantes, né? Já tem os seus centroavantes. O Corinthians agora contratou o Roberto. Então, o Inter fica sozinho nessa negociação, que também é algo positivo para o Inter e algo que pode ser muito interessante para o Internacional para conseguir essa negociação. O certo é que ele não permanece por lá, o Inter segue em negociações, ainda há uma possibilidade que até o começo da janela de transferências, que se abre agora nessa próxima segunda-feira, hoje é sexta, ou seja, esse é o último final de semana, depois já abre a janela de transferências, e aí o Inter já pode inscrever, inclusive, jogadores para o jogo contra o Melgar pelas quartas de finais. Daqui a pouco, se o Inter anuncia na semana que vem o Benedetto, ele já pode inclusive jogar contra o Melgar pelas quartas de finais da Comebol Sul-Americana. Então o Inter vai tentar correr para conseguir finalizar essa negociação, mas nesse momento o que falta para o Benedetto fechar com o Inter? Acertar os salários, que o Inter não quer pagar R$1 milhão, e acertar o tempo do empréstimo, se vai ser 6 meses ou se vai ser 12 meses. Tirando isso, o Inter consegue fechar com o jogador, beleza? Então essas foram as principais informações, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com isso por aqui, não esquece também, no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes, tá bom? Volto logo mais com novas informações, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!